Doutor Jaime Mendes, muito obrigado. Eu quero pedir desculpa porque eu expliquei ao Miguel Guimarães que esta coisa do ato médico e a humanização, eu nunca na minha vida fui clínico e, portanto, e depois ele disse, não, pá, você fala no princípio e depois dá dois portanto, não é que seja tão chato como aos juristas, mas é um bocado chato, doutor Jaime Mendes. Isto é uma transição para depois irmos para a coisa importante. Portanto, eu tenho imenso gosto de estar aqui. Eu quando venho aqui à ordem, o que é muito simpático é que vejo muitos antigos colegas e vejo muitas pessoas com quem eu fiz urgências e pronto, estamos vivos e tem alguma graça. Portanto, é muito interessante, a evolução da medicina está a ter uma, eu penso que posso passar assim só, passo. A evolução da medicina está a ter um percurso de uma velocidade espantosa. E isto põe problemas, e que vão ser depois discutidos, quer por Carlos Mota Cardoso, quer pelo Roberto Pinto, põe problemas enormes na relação com os doentes. Eu vou dar-lhes uma ideia de um tipo que é médico e que tem assistido a esta evolução e que tem procurado, na área da anatomia patológica, acompanhar. Mas, de facto, eu reconheço que não tenho experiência clínica. E então, estas são as evoluções recentes e nós passámos da medicina baseada na evidência, tudo isto se passa nos últimos anos, portanto, estamos a falar de coisas que demoraram 5 anos, para a medicina personalizada e agora estamos em plena medicina da precisão. Há uma variante da medicina de precisão que é a chamada medicina digital, mas essa é mais tecnológica, não é de facto um paradigma. Ora bem, o que é que isto quer dizer? De resto, eu e muitas das pessoas que estão aqui acompanharam-me, é difícil arranjar 2 termos mais infelizes do que medicina baseada na evidência, é um nome muito infeliz, como se alguma vez a medicina não fosse baseada na evidência. É um nome pouco feliz. E tinha um aspecto muito desagradável, é porque era baseada numa evidência estatística. E, portanto, a ideia da medicina baseada na evidência era que, por exemplo, só se podia prescrever se o medicamento X, em 1000 doentes, tivesse dado resultados positivos. O que se veio a verificar é que esta ideia estatística era muito infeliz porque os doentes eram diferentes uns dos outros. E é daí que nós passamos da medicina baseada na evidência para a medicina personalizada ou estratificada. No fundo, passamos da ideia de uma coisa que era estatística para uma coisa que era pessoal. Eu confesso também que acho muito infeliz, eu não sou clínico, eu não sei até o que é que o Sr. Bastonário pensa, mas é difícil arranjar um nome mais infeliz que medicina personalizada. Como se nós tratássemos, não sei, aliens, ou... Quer dizer, quando o senhor trata o Sr. Silva... O senhor trata o Sr. Silva, não pode ser mais pessoal. Bem, o nome infeliz. Depois, agora reparem, o que é que evoluiu aqui? Evoluiu porque nós, de repente, passámos a ter a capacidade de perceber tudo quanto é alterações genéticas. E a possibilidade de ter o estudo genético de populações de todo o mundo e a possibilidade de lidar com muitos dados fez com que esta medicina personalizada passasse para a chamada medicina de precisão, que é onde estamos agora. E eu, desde já, faço aqui uma declaração. Eu penso que há aqui, isto é o engano do século. Reparem, a ideia de que, porque o genoma humano foi totalmente decifrado, e porque nós podemos tratar hoje com bioinformática bilhões de dados, a ideia de que isto vai resolver o problema do Sr. Silva é uma estupidez. E, portanto, não há coisa mais infeliz do que a ideia de que, porque temos tudo, que sabemos tudo sobre o genoma, e agora temos possibilidade de lidar com bilhões de dados com a bioinformática, com o Big Data, nós vamos resolver problemas concretos dos nossos doentes. E eu vou fazer, este é o meu ponto. Vamos ver que há uma evolução recente, que eu depois achava graça que o Mota Cardoso e o Roberto Pinto discutissem, que é a chamada medicina narrativa, mas eu para já ia me manter nisto. Ia manter nisto porque em janeiro, não sei se lembram disto, mas o presidente Barack Obama, em janeiro, no discurso à nação, que é o discurso mais importante dos Estados Unidos, ele lançou a iniciativa chamada Medicina de Precisão. E foi uma coisa em grande. E ele pôs o NIH, abriu nesta mesma altura, estamos a falar, isto é tudo este ano, ele abriu calls
da ordem dos bilhões de dólares para, no fundo, arranjar dados de todas as etnias nos Estados Unidos, de tudo quanto é informação clínica e ter capacidade de pôr esses dados ao serviço da medicina. Isto é uma coisa de doidos, porque a quantidade de informação que se gera desta maneira é de tal ordem que depois, para o médico que tem uma relação médico-doente, ela torna-se impossível de ser lidada. E eu não lhes escondo também que parte é porque muita desta informação é contraditória. Isto é, nós temos alterações genéticas que são a favor de ter risco de ter cancro do cólon e temos alterações genéticas que são contra o risco de ter cancro do cólon. As alterações genéticas não funcionam todas no mesmo sentido. Os polimorfismos contradizem-se. E nós temos 48 para cima e 39 para baixo. E agora os 48 para cima podem ser um bocadinho menos fracos, um bocadinho mais fracos que os 39 para baixo. E qual é o end product disto? Não tem solução. E isto, de qualquer maneira, também foi determinado. Isto foi dito pelo professor Rogério Bracinha. Isto foi muito determinado pela indústria. Nós éramos já vítimas muito da pressão da indústria farmacêutica e agora passamos a ser vítimas da indústria da biotecnologia e da bioinformática, que nos põe à disposição os dados. Como se pondo-nos à disposição os dados, isso nos tornasse mais capazes de tratar realmente o Sr. Silva. E não é verdade. Reparem, tudo isto se acompanha da criação dos ómicos. Reparem, estamos sempre, atenção que estamos a falar de coisas que se passaram este ano e o resto que eu vou dizer passou-se nos últimos 5 anos. Portanto, estamos a falar do momento presente. E, no fundo, a ideia de que o futuro da saúde e da medicina era fazer decisões informadas numa altura em que nós temos a medicina genómica. E porquê é que temos a medicina genómica? Porque temos isto. Isto é impressionante. Agora estão a ver o Sr. Silva metido aqui. Para não falar num médico ou num patologista. O Sr. Silva já sofre, agora imaginem o que é um médico. Não faz sentido. Quer dizer, há uma loucura nas sociedades modernas que tem muito a ver com o consumismo, tem muito a ver com o novo riquismo, com a falta de avaliação e de recompensa-castigo, etc. Mas é terrível, isto é assustador. Agora, os ómicos, repararam, não é? Portanto, a gente criou a palavra ómicos, todos nós temos ómicos, porquê? Porque passámos a ter capacidades de estudar milhares de amostras robotizadamente. E, portanto, a ideia passou a ser que é possível sempre estudar tudo, e depressa, e cada vez mais barato, por sinal. E nós, se repararem, há uma, até a Nature chamava-lhe de Holmes Puzzle, porque era um dos ómicos era o Biomics, o outro era o Live-Omics. Portanto, o Biomic era a gente sabia tudo sobre a vida, o Live-Omics é sabíamos tudo sobre a sobrevida. Portanto, éramos Deus, como se nós pudéssemos avançar tanto nos ómics que resolvíamos tudo, deixávamos de ser dependentes de qualquer arbítrio, porque a gente tinha a resposta para tudo. E reparem que isto é tão ridículo que nós, sim senhor, começámos pela genómica e pela proteómica, depois passámos para a transcriptómica, para a quinómica, a imunómica, a metabolómica, as cómicas, que são os glycomics, mas depois a loucura continuou. Oncogenómico, farmacogenómico, oncofarmacometilómica. E por aí fora. Percebem? Isto não tem fim. E a indústria, a chamada indústria do Big Data, faz isto muitíssimo bem. E, portanto, nós temos possibilidade de arranjar esta informação. Portanto, há aqui uma deriva que eu acho horrorosa. E agora reparem, isto começou por ser no diagnóstico, mas agora também é na prevenção. E penso que sabem que se podem cuspir com um bocadinho de saliva e mandar para os Estados Unidos, custa $1000 agora. A empresa manda dizer se a pessoa tem ou não tem risco de ter Alzheimer, se tem ou não tem risco de ter cancro tubular da mama, que tem uma graça extraordinária. Se for uma senhora, claro. Se a senhora tem risco de ter carcinoma tubular da mama, faz algum sentido? E mesmo o risco do Alzheimer, so what? Quer dizer, dizem-me assim, o senhor tem 3 vezes mais risco que a população geral de ter risco de Alzheimer. E o que é que eu faço? Percebem o que eu quero dizer? E portanto, nós criámos, nesta coisa, nós criámos uma coisa chamada o Spitomics,
que é cuspir para um frasco e, portanto, descobrimos quais são. E isto está a sair muito furado. E está a sair muito furado, e é isto que eu queria discutir, e é isto que aqui depois entronca com o Carlos Mota Cardoso e com o Roberto Pinto. Está a sair muito furado por dois grandes motivos. O primeiro grande motivo é que a genética, ao contrário do que a gente pensava, nós tivemos uma fase em que era um ADN, um ARN, uma proteína. Nós hoje sabemos que dos nossos 20 mil genes, nós fazemos 100 mil ARNs mensageiros. E eles dão origem a 2 milhões de proteínas. E que estas proteínas correlacionam-se e regulam os genes. Portanto, nós estávamos na genómica e passámos para a epigenómica. E depois passámos a saber que nós temos RNAs pequeninos que interferem de uma forma muito significativa na translação e passámos a saber que tínhamos, na transcrição, desculpem, e passámos a ter ARNs longos que também interferem a este nível. E pior do que isto, passámos a saber que temos no nosso genoma, nós temos imenso genoma vírico incorporado em nós, que são os transposões, que felizmente têm muito pouca capacidade de mutação, e é por isso que a gente não tem mais doenças. Mas nas plantas, os transposões, por exemplo, dão aquela coisa das espigas de milho, que têm grãozinhos de cores diferentes, são transposões, e temos muitos pseudogenes. E, portanto, nós passamos da genómica para a epigenómica e já estamos na pós-genómica. Tudo isto são variáveis, e variáveis que em cada um de nós tem variáveis da ordem dos bilhões. E, para complicar a coisa, veio a metagenómica. Eu trago aqui uma coisa do Economist, porque a descoberta da metagenómica, que é a ideia de que todos nós temos muitos micro-organismos no aparelho respiratório, no aparelho urinário, no aparelho digestivo, que condicionam muitos das nossas doenças e da nossa saúde. Isto foi descoberto em 2010. Os artigos da Science são de 2010, Science e Nature. E em 2012 isto já estava no Economist. E diziam, a medicina moderna são os micróbios que são aqueles que definem o homem, que fazem a maquete do homem. As pessoas não são só pessoas, são também uma quantidade enorme de micróbios. E isto chamou-se a metagenómica porque é a nossa genómica e a genómica dos nossos micro-organismos. Isto tornou ainda mais difícil a ideia de que soubéssemos a genética das pessoas. A gente sabe a genética das pessoas, mas então temos também a saber a genética do... Reparem, nós temos 10 vezes mais bactérias no tubo digestivo do que células no nosso corpo. E, portanto, é assustador. E esta complexidade é uma das razões porque eu digo que a medicina de precisão não resolve o problema. A outra é esta. Eu penso que todos estão de acordo comigo que as doenças civilizacionais e emergentes são a obesidade, a diabetes, a sida, a tuberculose, o cancro, a depressão, doenças neurodegenerativas e patologia geriátrica. Ora bem, estas doenças apareceram nos últimos 30 anos, 40 anos. Reparem, temos as pestes na Idade Média, temos a tuberculose, século XVIII, século XIX, temos as doenças cardiovasculares, século XIX, século XX, temos agora o cancro e as doenças neurodegenerativas e outras doenças civilizacionais. Reparem, nós que estamos aqui, nós temos os mesmos genes para aí há 10 mil anos. Percebem? Quer dizer, nós não mudámos os genes. Nós temos exatamente os mesmos genes. De resto, o professor Bracinha Vieira falava em 200 mil anos do Homo sapiens sapiens. Não sabemos quando. Mas mesmo se forem aos neandertais, o neandertal é muito parecido connosco. E nós aqui na Península Ibérica tivemos neandertais. Fomos o primeiro sítio para onde vieram os neandertais e foi o último sítio onde eles saíram de cá para há 15 mil ou há 20 mil anos. E, portanto, não faz sentido, se nós passarmos a ter estas doenças nos últimos 30 anos, não pode ser por causa da genética. E, portanto, esta ideia de que a genómica vai resolver, então já tinha resolvido. Não resolve, e não resolve porque o que nós sabemos é que estas doenças todas que nós estamos a ter não são por causa do genótipo, mas são por causa do ambiente. Não tem nada a ver com o genótipo. É claro que tem a ver com o genótipo. Uma vez discuti aqui numa sessão aqui bem engraçada, nós, por exemplo, estamos a ficar gordos, é evidente, estamos a ficar gordos porque somos filhos dos tipos que aproveitavam tudo, porque os magrinhos morreram. Percebem? Há 10 mil anos, os que não aproveitavam já cá não estão. Nós somos os tipos que aproveitamos tudo.
E, portanto, como aproveitamos tudo, nós, de facto, com dietas hipercalóricas e com uma vida sedentária e com uma estupidez comportamental que nos caracteriza, nós vamos, de certeza, ficar cada vez mais gordos. Agora, o genótipo não mudou. E, portanto, não é através dos dados genómicos que nós vamos resolver o problema da medicina de precisão. E agora reparem, isto em 2012, na Science há uns tipos que começam a dizer medicina personalizada, ainda não tinha, porque depois é muito de modas, aqui em 2012 ainda não tínhamos chegado à precisão, estávamos na personalizada. 2012, é preciso temperar as expectativas. E agora reparem, este ainda é melhor, este aqui passou a chamar de Personalized Medicine. Estamos a ver agora aqui em 2013, Science. E agora reparem, faz todo sentido, isto é da Jennifer Christian. Uma limitação da genómica e, portanto, da aproximação molecular à medicina personalizada é a falência em incorporar todas as alterações e as características e a história do doente em termos clínicos, sociais e ambientais. A dieta, os comportamentos, o stress e fatores socioeconómicos, por exemplo, que determinam o risco de uma pessoa para a doença e a resposta ao tratamento. É o reconhecimento que é a história clínica, a história pessoal, a história familiar, que vai determinar muito mais a doença e a resposta ao tratamento do que propriamente esta informação brutal da genómica. É muito engraçado. Repararam que isto era em relação à medicina personalizada. Agora vejam o que se passa em relação agora à medicina de precisão. New England e também deste ano. O paleio era assim, a estrada para a genómica da medicina de precisão é de tal maneira que até começámos a falar na medicina dos 4 Ps, também é muito típico destas novas coisas de marketing. Preventiva, participatória, preditiva e personalizada. E agora o New England, ainda já este ano, diz, há mais 2 Ps, é muito promissora e é problemática. Estão a ver a evolução e a criação permanente de barreiras. E, portanto, eu não sei nada de clínica e, portanto, isto vai ser discutido agora por Carlos Mota Cardoso e pelo Roberto, mas nós passámos a ter, e eu tenho muito medo, porque esta narrative medicine, ou medicina narrativa, para já está a ser uma coisa horrível, porque mistura-se aqui tudo, misturam-se conceitos inteligentes, conceitos esquisitíssimos, mistura-se religião, mistura-se superstição. Neste caso, por exemplo, é a história do Oliver Sacks, que, como sabem, foi contando a sua história e, portanto, foi um homem que teve uma capacidade muito grande de perceber que a história individual da pessoa, o seu comportamento, a sua vida, era mais determinante para a saúde que qualquer outra coisa. E esta senhora, que é a Rita Sharon, em 30 de setembro, escreveu no blog uma coisa engraçada. Ele o que demonstrou foi que era leal, cuidava lealmente sempre dos seus doentes através das histórias singulares de cada um deles. Portanto, é muito engraçado que ao fim destes anos, dos últimos 10 anos ou 15 anos, da genómica e da medicina molecular, etc., de repente a gente regresse à necessidade de ter uma narrativa e voltar à história pessoal, à história clínica, à história familiar, etc. E é isto que eu penso que o Carlos Mota Cardoso e o Roberto vão discutir. Portanto, o que fazer entre a medicina de precisão e a medicina narrativa? Eu retomo, já disse ao professor Bracinha Vieira, ele fez uma coisa fora de série e que eu acho que a gente tem que ler com calma. Mas ele disse uma coisa que é verdade. Tudo isto que está aqui veio para ficar. Portanto, a gente não pode, não se pode meter a cabeça na área e dizer, não, eu não quero saber nada da genómica, eu não quero saber nada... Não, isto veio e vai haver cada vez mais desenvolvimentos da genómica, da pós-genómica e da metagenómica. A metagenómica, como sabem, está aí em força e é uma coisa extraordinária o que se pode fazer em termos de estudo dos micro-organismos que vivem dentro de nós, e cada um de nós tem os seus micro-organismos e cada um de nós herdou os seus micro-organismos das mães, e é totalmente diferente se nós nascemos por cesariana ou por parto natural. E, portanto, há uma ciência da metagenómica, portanto, eu não estou a diminuir a importância notável disso.
Portanto, isto é verdade. A imagiologia está a desenvolver-se de uma forma extraordinária e, portanto, não vale a pena ignorar e temos que aproveitar. Tudo quanto é a biofísica e a física médica são extraordinárias e os biomarcadores. Tudo isto vai continuar imparável. Agora, o que é que a gente vai fazer? Isto não pode ser parado, nem devemos parar. O que é que eu proponho que a gente faça? Primeira coisa, proponho que a gente seja um médico atento, competente e, como diria o professor Bracinha Vieira, eficaz. Que ele disse que era a competência e a eficácia. Eu acho que já que ser competente não é nada mau. Eu adoro a palavra competente. Depois, temos que distinguir o principal do acessório. Porque com esta quantidade brutal de informação, se nós não formos capazes de ter uma navegação, estamos desgraçados. E para isto também é preciso bom senso. Depois, qual é o grande problema das sociedades modernas? O sobrediagnóstico e o sobretratamento. Nós estamos a sobrediagnosticar, nós estamos a tirar próstatas a pessoas, é um disparate. Na tiroide da Coreia do Sul tirou as tiroides a todas as mulheres porque elas tinham praticamente todas microcarcinomas. As mulheres da Coreia do Sul estão sem tiroides. Está tudo a fazer, estão tiroidectomia total, estão a fazer tiroxina, ficou caríssimo e tem exatamente a mesma mortalidade do Japão, que não tirou as tiroides às doentes. E que também lá tem os microcancros, como temos todos. Portanto, nós temos um problema aqui, porque esta medicina de precisão vai aumentar extraordinariamente a nossa capacidade de fazer sobrediagnóstico. E é mortal isto. E, finalmente, temos que respeitar o outro. Aquilo a que o professor Bracinha Vieira chamava a ética. Temos. E isto tem muito mais a ver connosco do que propriamente com a quantidade de informação e os big data e a medicina de precisão. Agora, tem muita graça isto, portanto, nós somos o resultado da interação do ambiente nos nossos genes, metido dentro do ambiente tudo quanto é educação, comportamento, história, etc. Cada um de nós é um produto dos genes, mas sobretudo da influência do ambiente nos seus genes. É também verdade que é muito importante para os médicos preocuparem-se muito mais com cada doente de per se do que com as doenças. Isto, por estranho que pareça, não foi dito por nós, foi dito há 2 séculos por Sir William Osler. E pronto. Muito obrigado por me terem autorado.